Números capítulo 4. Começamos este capítulo de forma muito lúcida. A Bíblia vai mostrando exatamente quais eram as obrigações dos levitas. Então começamos lá com deveres dos coatitas, deveres dos gersonitas, deveres dos filhos dos meraritas, enfim. Você consegue perceber o quanto Deus ele era organizado nesse sentido? E aí, a primeira reflexão que eu faço aqui é que fica muito claro para mim que nem todo mundo fazia tudo. Então, ainda que se fossem levitas, cada um deles tinha um direcionamento, tinha uma ordem a seguir. Isso não significa e mostra para nós que cada um de nós temos alguma coisa para fazer e nem sempre significa que é o que achamos ou que devemos fazer tudo ao mesmo tempo. Não. Devemos fazer aquilo que Deus quer de nós e ainda que você pense que fazer alguma coisa ou outra é mais honroso ou menos honroso, isso parece que não tinha nenhum problema para esses levitas, porque você não vai encontrar discussões aqui da Bíblia dizendo tais tribos de levitas estão fazendo mais coisas do que eu. Não existe isso, né? E você vai ver uma espécie de relatório, porque logo em seguida vem números dos coatitas, números dos gersonitas, número dos meratitas e número de todos os levitas. Ou seja, Deus ele trabalhava com ordem, organização e ainda é assim até hoje, né? Então, claramente que tudo isso que a gente está vendo, ele dá uma transparência absurda no nível de organização que Deus coloca assim a este povo e também requer deste povo esse tipo de organização clara, definida e bem orientada. Ou seja, eu sei quantas pessoas são e eu sei o que vocês têm que fazer. E isto vem dele, vem de Deus. Isso nos dá minimamente assim alguns comichões nos nossos ouvidos, porque quando você vê, por exemplo, uma igreja, algum tipo de instituição que se diz religiosa em nome do evangelho, desorganizada, sem clareza, com picuinhas, isso nunca esteve na Bíblia a título de mandamento, porque é muito claro que um povo que está se relacionando com Deus não tem tempo para essas idiotices. Então, é maravilhoso quando você começa a ler esse livro dos números, porque você consegue ver, além das atribuições, a gente consegue mergulhar um pouco mais nas atribuições dos levitas, no sentido de compreender melhor, mas você vê que Deus não operava em uma coisa que era uma bagunça. Deus ele sempre foi muito organizado, deu detalhes em tudo aquilo que tinha que se fazer. Aí, e não era de forma genérica. Olha, os levitas são meus, vamos separar o levita para esse sacerdócio. Muito bem. Isso pode significar muitas coisas, mas Deus ele é tão rico e tão cuidadoso com o teu povo, que ele faz? Ó, vocês vão fazer isso. Os coatitas vão fazer aquilo, os gersonitas vão fazer aquilo, os meraritas fazem aquilo. Esses são o número desses, são essas pessoas que eu conto para esse ofício. Se tem algo mais organizado do que a Bíblia, realmente desconheço.